Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui em tua casa, em tua presença, te adorando, te buscando. Essa é a nossa vida. O Senhor é a nossa maior riqueza. O Senhor é a nossa maior riqueza. Nós te amamos, Senhor. Te amamos de todo o nosso coração. Precisamos de Ti para tudo. Somos totalmente dependentes de Ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que desagrada o Senhor, que nos afasta de Ti. Nós precisamos reconhecer isso, que sem Ti nós não somos nada. Nós queremos permanecer na Tua palavra, cumprindo os Teus princípios, os Teus mandamentos, caminhando contigo. O Senhor é o nosso tudo. Te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus. Podem sentar em nome de Jesus. Abra no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Bom dia e a paz do Senhor a todos. Estamos aqui diretamente da igreja do Ceará, Iguatu, Nordeste, para o Brasil e o mundo, para abençoar a sua vida. Vamos meditar na mensagem de hoje. Tenho certeza que vai te abençoar. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 33. Diz assim: quem encontrou, diga glória a Deus. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar todo levedado. Amém? Alguém aqui já fez bolo? Só a bispa? Nenhuma as duas? E pão? Quem já fez pão? Qual a melhor marca de farinha? Dona Benta. Qual a melhor marca de fermento? Royal. É Royal mesmo, é? Melhor que Dona Benta? Tá vendo? Homem laçado de nada, um raio, fica quieto, calado, nunca fez nenhum não passou nem manteiga no teu pão. Existe diferença colocar pouco fermento ou muito fermento? Existe? Existe. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento quando ele é colocado na farinha. E se a gente não entender essa parábola, nós poderemos ser tragados por Satanás. Porque Jesus, ele não só abençoou eles com o reino dos céus, mas também os advertiu acerca do fermento, tanto do pecado como o da hipocrisia. Observe uma mulher
ela vai, pega a panela, coloca ali todos os ingredientes. E depois ela coloca ali o fermento. E ela vai preparar. Por gentileza, alguém pode desligar a água? Por favor, estou ouvindo aqui, está caindo muita água aqui. O registro. Estou ouvindo aqui, está caindo muita água da caixa. Pronto. Obrigado. Então, o fermento, ele muda a estrutura de um bolo. E ele precisa ser na medida, porque se não for colocado na medida, muda totalmente a receita, o resultado final. Você pode observar que é o que dá a diferença de uma padaria para outra. Aquela padaria tem um bolo melhor. Mas aquela outra é melhor ainda. Por quê? Porque cada padaria vai fazer de uma maneira diferente. Tem umas que já pega ali o pão pré-pronto, joga e só esquenta. Outras não, outras elas preparam a massa. Vai do início. Prepara o fermento, prepara todos os ingredientes e aí vai esquentar. Talvez não seja nem em fogão a gás, em fogão a lenha, e você nem sabe. Existe diferença? É óbvio que existe, só se você nunca comeu de fogão a lenha, fogão do sertão, é o melhor que existe, tanto para arroz, feijão, o fogão da roça, é o melhor que tem, ou não é verdade? Quem já provou já? Tudo. Doce de leite, você pode colocar, faz lá no tacho, lá no fogão a gás, depois você vai lá, joga lenha e faz. Carne, faz carne lá no gás, depois faz a lenha e me diz a diferença. A pizza, meu Deus, vamos parar um pouco aí, que nós estamos na bênção, no propósito, né? Isso aí vai ficar, meu Deus, já estou até... Chegou na pizza, é o meu ponto fraco. É pizza e carne assada, churrasco. É meu ponto fraco, não fala não. Vamos mudar. Não dá nem para mudar, porque a mensagem de hoje é comida. Então, o fermento, ele faz isso, ele muda a estrutura. Então, Jesus, quando ele estava se referindo, o que Jesus queria dizer com isso? Os discípulos ficaram perplexos e olharam para Jesus e o que será que ele está falando? O que tem a ver fermento com o reino dos céus? É muito simples, queridos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela tem poder para mudar toda a estrutura do teu interior. Aqui está o fermento do céu, que vem em toda a tua estrutura interior e muda completamente a tua vida para sempre. A palavra de Deus é esse fermento. Jesus estava comparando a palavra que ele pregava, a palavra da verdade, que entra no nosso ser, na nossa vida, e passa a mudar o nosso ser de dentro para fora. Diga glória a Deus. Então, Jesus ele estava falando a respeito da palavra que muda o nosso interior. O fermento, ele é um alimento que se coloca e muda silenciosamente a estrutura do bolo. O fermento faz barulho? Faz, gente? Faz não. Assim também é a palavra de Deus dentro de você. Ela não faz nenhum barulho, ela não faz.
mas ela silenciosamente começa a mudar os teus pensamentos, os teus comportamentos, a tua estrutura espiritual, e você passa a ser uma pessoa nova em Cristo Jesus. Aleluia. Quando nós conhecemos Jesus, Jesus é esse fermento que muda o nosso ser. Ele silenciosamente entra em nosso coração e passa a mudar a nossa vida. Ele é aquele que quando você vai errar, você vai pecar, você vai fazer uma coisa errada, ele diz: epa, não faça isso não. Não faça isso. Não foi assim que eu te ensinei. É Ele quem fala com você, quem conversa com você no seu pensamento. Quando você quer preparar uma mentira para contar, quando você quer falar mal de alguém, é Ele que antes de você fazer, Ele entra no teu pensamento e diz: não faça isso não. Não é assim que eu te ensinei. Não é assim. Então o reino de Deus cresce silenciosamente. Levanta a mão direita e diga assim: o reino de Deus cresce silenciosamente dentro de nós. Diga aleluia. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus, a palavra de Deus, ela muda o nosso ser, como o fermento, que muda a estrutura de um bolo, que dá mais vida ao bolo. Observe que a igreja, ela tem essa missão. A igreja tem a missão de abençoar as pessoas. A igreja tem a missão de ser esse fermento. O fermento que muda as estruturas. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus tem poder para entrar em um determinado ambiente, em um determinado lugar, e colocar os demônios para fora daquele determinado lugar. Isso, a igreja tem esse poder. A igreja tem esse poder, o poder de mexer nas estruturas. O fermento faz isso, ele mexe nas estruturas. Quando uma pessoa, ela olha para a sua vida, ela precisa ver você como um agente de mudança, com uma pessoa que realmente será esse fermento. Ou uma mulher que vai fabricar um bolo, ela pega aquele fermento tendo consciência de que o fermento vai fazer o que ele precisa fazer, sabendo que o fermento vai mudar aquela estrutura. O fermento precisa mudar a estrutura. Diga glória a Deus. Em Mateus capítulo 16, eu gostaria que você passasse as páginas da sua Bíblia e colocasse em Mateus capítulo 16, nós conheceremos um outro tipo de fermento. Esse fermento não é o do reino dos céus, não é do reino de Deus, não é a palavra de Deus, não é Jesus Cristo. Nós vamos conhecer um fermento ruim. Existe fermento ruim? Existe? Sim ou não? Existe. Se a melhor marca é Royal, né, não está me patrocinando não, foi os irmãos que falaram aqui, tá, gente? Eu nem conheço, tá? A bispa que manda eu comprar lá no supermercado quando ela quer fazer um bolinho, mas não está me patrocinando não. Se a melhor marca é Royal, qual é a pior marca de fermento? Existe fermento bom? Existe, então existe também o ruim. Se existe o bom, é porque existe o ruim. Diga glória a Deus. Então, nós vamos ver e conhecer o fermento ruim. Mateus 16, versículo 6. Diz assim: e Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Olhe para cá. O que era que os fariseus praticavam e os saduceus praticavam para Jesus dizer que os discípulos teriam que ter cuidado com o fermento deles? Os fariseus e os saduceus eram grupos religiosos daquela época, que eles entendiam a lei,
eles estudavam a lei, eles compreendiam toda a lei, porém, eles não praticavam a lei. Eles quebravam a lei pelas costas do povo, mas colocavam a lei como se fosse um jugo para o povo praticar, sendo que eles mesmos não praticavam. Isso se chama hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra derivada da falsidade. Seriam religiosos falsos, seriam religiosos por fora, mas por dentro estavam contaminados. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Tem pessoas que elas são religiosas por fora, bonitas por fora, mas por dentro, Jesus chamava de sepulcros caiados. Se você for no cemitério, você vai ver muitos sepulcros bonitos, até bonitos são, mas por dentro está morto. Por dentro tem um morto lá. E Jesus afirmou que os hipócritas, eles são bonitos por fora, mas por dentro estão mortos. Diga misericórdia. E esse fermento pode mudar a sua vida. Tem pessoas que elas... Como é que eu posso ensinar para vocês? A hipocrisia, pronto. A hipocrisia, ela foi condenada por Cristo. Condenada. Jesus, ele não condena os pecadores, Jesus condena o pecado. Presta atenção que eu vou ensinar agora, que é muito importante para a sua salvação, a salvação da sua alma. Jesus não condenava pecadores, Jesus condenava o pecado deles. Jesus não condenava os fariseus nem os saduceus, Jesus condenava a hipocrisia deles, a falsidade deles. Cuidado para que você não caia nesse fermento, o fermento da falsidade, da hipocrisia, de aparentemente ser religioso, quando na verdade você não é, de aparentar ser uma pessoa que você não é. É condenável. Jesus condenou esse tipo de pecado. Então a gente tem que ter muito cuidado para que nós não caiamos nesse mal. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu não posso estar pregando sobre fidelidade e ser infiel. Eu não posso. É condenado. Eu não posso falar de dízimo e não devolver eu mesmo dízimo. Eu não posso. É condenável. Eu não posso falar do amor e na primeira oportunidade que eu tenho para perdoar, eu não perdoar. Que amor falso é esse? Eu estou sendo hipócrita. Quem está entendendo, pessoal? Isso é condenável. Então tem muitas pessoas que pregam a oração, mas não vivem uma vida de oração. Prega o jejum, não vive o jejum. Prega a palavra e não vive a palavra. Diga misericórdia. Isso é condenável a Deus. Ora, Jesus não condenou quem não orava, nunca. Mas a hipocrisia de mandar as pessoas orar e a pessoa mesma não orar, isso Jesus condena. Você está colocando o jugo nos outros, sendo que você mesmo não faz. Então, no versículo 6, diz assim, e Jesus lhes disse, vede acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Tem que tomar cuidado. Tem muitas pessoas que falam da igreja e são desigrejados. Um dos piores fermentos que existe hoje é um desigrejado falando mal de uma igreja. Oxi! Desigrejado falando mal da igreja. Já pensou? Não é? Desviado falando mal
do Espírito Santo, do poder de Deus. São dos piores fermentos que existe hoje. Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus, que pode te condenar. Cuidado para que aqueles que... Não, preste atenção, eu vou baixar mais ainda, para você entender mais ainda. A pessoa tem uma briga no casamento, a mulher tem uma briga no casamento, vai conversar com a amiga sobre o casamento dela. Aí a amiga diz: não, me separa, porque não presta, esse homem não faz, devolve, paga na mesma moeda. Aí você vai analisar a vida da outra amiga dela, já teve 3 casamentos, não está nenhum agora. Você vai analisar a vida da mulher, vive atrás de outros homens, para não falar outra coisa. Aí que exemplo essa pessoa tem para dar um conselho para uma mulher casada que está enfrentando uma crise no seu casamento? Porque as crises são normais. Simplesmente uma fase, uma crise. Levanta a mão direita e diga assim comigo: crises são normais na vida de qualquer pessoa que está viva. Quem está vivo aí? Quem já passou por crise já? No seu negócio, no seu casamento, na sua vida, nos seus caminhos. Todos nós, rapaz. É uma fase, a gente passa, vence. Só que tem pessoas, ovelhas queridas, entendam, tem pessoas que elas não conseguem assimilar o bom, só pega o ruim. E isso vai estragando a vida dela. Pega 10 laranjas boas, coloca uma podre no meio delas. Você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Vai apodrecer tudo. Então, na sua memória, você pode ter 10 lembranças boas, coloca uma lembrança ruim no meio. Você vai estragar o seu dia, você vai estragar a sua semana, você vai estragar o seu mês, você vai estragar a sua vida por causa de uma lembrança. Põe a mão assim, ó, sua testa, as duas, e diga assim: está repreendido todo pensamento negativo acerca da minha família, acerca da minha igreja, acerca da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu sou abençoado, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. E você tem que fazer isso, repreender. Você que está me assistindo, faça isso. Repreender esses maus pensamentos. Outro fermento perigoso. Gálatas capítulo 5. Passa as páginas da sua Bíblia. Vamos comigo navegar no oceano da palavra. Vai passando aí, vai ter Romanos, Coríntios, e depois de Coríntios, Gálatas, não é isso? Capítulo 5, vamos navegar, ajeita as velas, apruma as velas. Vamos conhecer outro tipo de fermento ruim. Você precisa conhecer os fermentos bons e os fermentos ruins. A oração é um fermento bom ou um fermento ruim? A palavra de Deus é um fermento bom ou um fermento ruim? O perdão é um fermento bom ou um fermento ruim? A mágoa é um fermento bom ou um fermento ruim? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Os diversos tipos de fermento que podem abençoar a sua vida ou podem atrasar a sua vida espiritual ou até mesmo condenar você ao inferno.
Existem diversos tipos de fermento que podem destruir sua vida espiritual. Então, vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Versículo 9, coloca aí na sua Bíblia. Todo mundo, vamos lá. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém, gente? Então olhe para cá. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse versículo, no contexto da palavra de Deus, está sendo relacionado ao pecado. Então o fermento do pecado pode levedar toda a sua vida espiritual. Aqueles pecadinhos pequenos, os menores, que você pratica todo dia e não deixa, esse leveda toda a massa. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Esses pecados que você menos, os pecadinhos pequenos, que você menos dá atenção, esses são os piores. Eles levedam toda a massa. Tolerar esses tipos de pecados podem fazer crescer ainda mais uma vida de promiscuidade, uma vida pecaminosa, e pode aprisionar você para sempre. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Pequenos pecados podem fermentar a tua vida para sempre. Podem destruir uma vida de comunhão com Deus, podem destruir tua vida de comunhão com teu cônjuge, pode ser esposa ou marido, pode destruir teu relacionamento com os teus filhos. Um pouquinho de fermento todos os dias pode destruir tua vida. Diga misericórdia. Então, o fermento do pecado, ele pode levar uma alma para o inferno, de tanto a pessoa semear, porque aquilo que o homem semear, ele também colherá. Então, o fermento do pecado pode destruir sua vida espiritual. Outro fermento ruim que pode destruir sua vida é o fermento da incredulidade. É você se tornar incrédulo das promessas de Deus na sua vida. Você tem promessas de Deus porque Deus ele fez promessas na sua vida. E você passa a estar incrédulo, duvidoso. Será que vai acontecer? Está demorando demais. Imagine o que Abraão hoje não pensa em relação a Ismael. Porque se Abraão estivesse esperado só mais um pouco de tempo, porque a diferença de Ismael para Isaque são poucos anos. Se ele espera só mais um pouco de anos, o mundo não estava nesse caos como está hoje. Os filhos de Ismael guerreando contra os filhos de Isaque. As maiores guerras no mundo hoje é Israel e seus inimigos, por causa de Abraão, o pai deles. Se Abraão estivesse esperado mais alguns anos, imagine o que Abraão não pensa lá no paraíso. Se ele tivesse esperado mais um pouco, Ismael não teria nascido. Porque Ismael foi uma escolha do homem, não foi uma escolha de Deus. Isaque foi uma escolha de Deus. E sabe qual é o problema dessa geração? Ela foi ensinada errada. E agora, para consertar uma doutrina errada, só a próxima geração, porque essa geração não acredita, é incrédula. Nós ensinamos a respeito da fé, da perseverança, da confiança em Deus. Mas a geração ela tem dificuldades para compreender isso.
compreender que nós não podemos fazer segundo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus precisa esperar. E as pessoas não têm paciência, nem longanimidade para esperar. Não tem. O mundo seria diferente se as pessoas esperassem mais, tivessem paciência. Não morreriam tantas pessoas se as pessoas tivessem paciência, longanimidade. Eu estou falando longanimidade, paciência, para você entender a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, longanimidade é paciência, mas você não vai ouvir muito, nem vai ler muito sobre paciência, só longanimidade. Então é a mesma coisa, paciência e longanimidade. É muito importante nós termos fé e confiança nas promessas de Deus, acreditar que até as situações ruins e difíceis, e fases difíceis, crises difíceis, tempestades, ventos contrários, cooperam para o nosso bem. Quando nós confiamos na promessa de Deus, pode passar o tempo, pode passar os anos, Deus, Ele cumpre com a sua palavra em nossas vidas. Ele cumpre. Pode passar os anos que for, Ele continua sendo fiel. Por isso precisamos vigiar em relação ao fermento que vem na nossa memória, nos nossos pensamentos. Cuidado com o medo, porque o medo, ele inibe a fé. Se inibir sua fé, você volta a ter dúvidas, você volta atrás. O medo pode te fazer, pode desfazer, essa é a palavra certa, desfazer toda a estrutura construída pela fé. O medo pode destruir toda a estrutura que você tem de fé, toda, por causa do medo. A dúvida pode destruir a tua vida espiritual. Então, vigie, cuidado, porque o fermento pode acabar com a massa. Levanta a mão direita e diga assim comigo: Deus quer purificar nossa massa. Diga glória a Deus. 1 Coríntios, volta às páginas, é só voltar onde você está. 1 Coríntios capítulo 5. Encontrar aí, quem encontrou, diga amém. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vamos lá? Diz assim, ó: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Isso aqui é muito forte, eu vou ter que parar aqui. Olhe para cá. O que você faz com o fermento que está lá há muitos anos e já está vencido? Faz outro bolo? Oxi! Quem que faz outro bolo aí? Você faz o quê? Joga fora. Fermento vencido você joga fora. É fermento velho, não presta mais. Para que ficar guardando? Se vai fazer um bem ou vai fazer um mal? Hein? Imagina aí, hein? Fazendo um bolo com fermento vencido. Vai fazer um mal quem comer esse bolo. Então preste muita atenção. O velho fermento precisa ser retirado de nós. Tem que ser lançado fora. Esse velho homem, esses velhos comportamentos que você tem, esses velhos pensamentos, esses pensamentos do passado, essa vida do passado que você tinha, tem que ser lançado fora. Não adianta você trazer o velho fermento para a massa nova, vai dar problema.
Se a massa está nova, o fermento tem que estar o quê? Novo. Então, cuide o quanto antes para se desfazer do velho fermento. Essa nova massa é uma nova vida. Versículo 7, vamos continuar. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, olha aí, nem com o fermento da maldade, outro fermento aqui, e da malícia, fermento da malícia, tem que tirar fora, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus, gente. O que são asmos? O que é um asmo? Agora eu peguei vocês. Hã? Não é asno não, filhinha. É asmo. Não é asno. Asno. A-S-N-O. Agora, A-S-M-O não é um pão sem fermento. Asmo quer dizer sem fermento. Está entendendo? Que a gente tem que ser sem esses fermentos, está entendendo? Sem o fermento da maldade, da malícia. Isso aí estraga a sua vida. O fermento da malignidade, da vingança, da amargura. Tem que tirar esses fermentos, da mágoa, sabe? Tem pessoas que elas guardam o fermento lá na gaveta. Aí, quando ela tem a oportunidade, ela vai lá e pega e mostra de novo. Isso é o fermento da amargura. Lembra que fazia isso e lança em rosto de novo o fermento. E traz de volta tudo. Se você não zerar o estoque, se você não zerar os fermentos, tem que zerar. Pega lá da gaveta, joga fora. Os fermentos não prestam. Não fica procurando lá os fermentos velhos. Deixa eu olhar. Tem um aqui, vou jogar agora em rosto. Não. Esse fermento aí vai fazer um mal tão grande para a tua família. Tem fermento que a gente tem que esquecer. O carnal não está entendendo o que eu estou pregando, mas o espiritual está entendendo tudo. Amém, pessoal? Tem fermento que você tem que esquecer. Porque se você ficar trazendo, esquecer que eu digo, não é apagar da sua memória, não. Se você receber um milagre de Manassés, apagar mesmo da sua memória, glória a Deus. Mas eu estou falando de você não ficar trazendo a memória, jogar fora. Pega tudo que está na gaveta, dá uma vasculhada direitinho no armário. Talvez você colocou lá, de trás de um prato, de trás de um copo. Está lá o fermento vencido, velho. Fermento estragado, que vai fazer mal para a sua família. Pega eles e joga fora. Não vai fazer bem. Versículo 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento. Como é que celebra uma festa com um velho fermento? Me diga. Como é que eu vou me alegrar com as coisas do passado? Como que celebra uma festa com fermento do passado? Não tem como. Você quer ter uma vida nova com fermento do passado? A massa é nova, gente. A partir do momento que você recebeu Jesus, que você renovou sua aliança, pronto, renovou sua aliança, seu compromisso,
de estar na presença de Deus em primeiro lugar, de servir sua esposa ou marido, de servir a igreja, a congregação que você congrega, é uma nova massa. Então, se tem nova massa, não dá mais você trazer os fermentos velhos, vai acabar com a sua vida, não vai fazer bem para você. Então, examine lá o armário do seu coração. Agora eu vou baixar mais o nível para todo mundo entender melhor. Examina lá a gaveta da sua memória. Tira lá de trás do prato que estava escondido lá o fermento ruim do seu coração. E tira, joga fora. Arrependa-se, seja renovado. Ninguém é renovado sem arrependimento, eu nunca vi. Nunca vi uma pessoa renovada sem se arrepender. Porque o processo da renovação da nossa alma passa pelo arrependimento. De não querer mais fazer. De decidir não fazer. Amém, pessoal? Levanta a mão direita. Levanta as duas mãos para você receber. Repita comigo, diga assim: eu preciso deixar o fermento do reino de Deus, da palavra de Deus, crescer silenciosamente dentro de mim, para que eu me torne uma nova massa, em nome de Jesus. Amém? Quem crê fica de pé. Pai, eu os abençoo nesse momento. Abençoa, Senhor, essa nova massa que foi produzida não por mãos de homens, mas pelas tuas próprias mãos. Foi o Senhor quem fez essa nova massa. Abençoa, meu Deus, poderosamente os teus filhos. Pai, eles querem ter uma vida renovada, então abençoa eles, cada dia mais. Tira do coração todo fermento ruim, tudo que não presta, tudo que já está vencido, que já não está mais fazendo parte da nova massa deles, da nova vida deles. Abençoa eles, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, gente. Deus abençoe vocês. E como parte desse processo de renovação, de aliança, de nova massa, é impossível nós renovarmos a nossa massa, não é? Criar novos bolos, se nós não participarmos da ceia. A ceia é o ingrediente principal. O suco de uva representa o sangue de Jesus. O pão representa a sua carne. Então, domingo que vem é a reunião mais abençoada do mês de fevereiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem que o mês de fevereiro é um mês horrível, mas para você que é filho de Deus vai ser o mês mais abençoado, em nome de Jesus. Então, domingo que vem, às 8 horas da manhã, tanto aqui como na sede, estaremos buscando a presença de quem, igreja? Do Senhor, de Deus, não é verdade? E você também será abençoado, porque eu vou estar gravando e vou postar para você assistir também. Você que deseja ajudar, aqui embaixo, a chave Pix é o 1199307-3370. 1199307-3370 é a chave Pix, que está aparecendo aqui ou no seu televisor, ou no seu celular, ou no seu tablet, tá bom? Ou mesmo no seu computador. Ovelha querida, Deus te abençoe, beijo bem forte no seu coração, e eu volto a qualquer momento em nome do Senhor Jesus.